Vamos lá? Sobre o Wireshark. E aí que a gente vai ver aqui o que é o Wireshark, por que a gente usa, como é que a gente dá os primeiros passos nessa ferramenta e algumas breves funcionalidades. O Wireshark ele é um analisador de pacotes de rede, certo? É o que a gente chama de sniffer de rede. Ele é um farejador, né, de pacotes. Ele é padrão para empresas, governos e instituições de educação, entre outros motivos, porque ele é muito robusto e gratuito, e de código aberto, não é? Tem diversos plugins e por aí vai. Ele permite a captura e análise de tráfego de rede. É muito utilizado para pentestes, exploração, estudos de redes, de desenvolvimento de aplicações de redes, não é? E aí entra o porquê que a gente usa. A gente usa quando a gente precisa inspecionar a rede, quando a gente precisa desenvolver aplicativos que utilizem protocolos de rede, o que é muito comum hoje, não é? É muito difícil você pensar em desenvolvimento sem pensar em comunicação. É muito utilizado para detectar vulnerabilidades de redes nas áreas de pentest, né? Quando a gente tenta enxergar como é que aqueles sistemas funcionam e se comunicam. E aí também é muito utilizado na parte de diagnóstico de redes, de troubleshoot de redes. É quando a gente tenta encontrar ou investigar a origem de diversos problemas que podem estar acontecendo na nossa infraestrutura de rede. E aí a gente usa esse termo snifar a rede, não é? Quando a gente está farejando pacotes na rede. Normalmente isso é feito com o Wireshark. Algumas das possibilidades. A gente consegue fazer a captura ao vivo, certo? E a análise offline. Então você pode utilizar o Wireshark para capturar o tráfego de rede e salvar isso num arquivo e posteriormente fazer a análise com mais calma. Dividir a tarefa de análise com mais pessoas, por exemplo, não é? Ele é muito poderoso com relação a filtros, certo? Então, assim, dá para trabalhar com muita coisa, pessoal. Dá para, enfim. Permite fazer análise de VoIP, você consegue capturar os pacotes da telefonia que é realizada através da rede IP. Você captura os pacotes e consegue remontá-los, estudar, ouvir a conversa em VoIP, estudar os pacotes e toda a comunicação. Permite capturar dados de Bluetooth, USB, Wi-Fi, uma infinidade de aplicações. Permite a decriptação de diversos protocolos e o suporte a centenas de protocolos. É uma ferramenta muito versátil. E aí, como é que funciona? Basicamente, o Wireshark ele captura pacotes nas suas interfaces de rede. Por exemplo, interface de rede Wi-Fi, interface de loopback, que é interna ao próprio computador. Ele examina esses pacotes em qualquer camada de rede. Então você consegue ver endereço MAC de origem, MAC de destino, consegue ver endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas de origem e de destino, TCP, UDP e por aí vai. Consegue inclusive ver o conteúdo da camada de aplicação. Então qualquer camada do modelo de referência, OSI ou TCP IP, você consegue enxergá-lo separadamente, enxergar o pacote como se fosse numa lupa, em detalhes, não é? E bem, que cara tem o Wireshark? É aqui, isso aqui. Aqui é um print do Wireshark no Mac. Ele funciona no Mac, no Linux, no Windows, nos diversos sistemas operacionais. Mas ele é bem parecido em todos eles, né? Não muda muita coisa não. Você percebe o seguinte, que tem algumas interfaces de rede aí listadas, algumas virtuais, né? Outras físicas, uma via USB, uma rede USB. E aí essas interfaces de rede, quando tem tráfego, percebam que tem um gráficozinho aí sendo representando que há pacotes trafegando nessa interface. E as demais, o gráficozinho não está listado. Então, essencialmente, você escolhe a interface que você quer capturar o tráfego e manda começar a captura. A partir daí, tudo que chegar na sua interface escolhida vai ser capturado e armazenado em um arquivo na sua máquina. E uma vez que se inicia a captura, o Wireshark ele começa a mostrar esses três painéis aí. O primeiro painel está mostrando uma lista
de pacote a pacote que está sendo capturado com o número de sequência, né? Para você poder navegar e enxergar melhor como é que está sendo feita essa comunicação. Nesse segundo quadro, você vê o pacote ele detalhado em camadas, nas camadas do modelo OSI, de forma que você consegue abrir o encadeamento dos pacotes. Abre ali o quadro, vê o conteúdo do quadro, aí você abre o datagrama IP, vê o conteúdo do datagrama IP e por aí vai. E nesse quadrinho de baixo você vê o conteúdo em hexadecimal, né, e em ASCII. Aqui, pessoal, é um exemplo de requisições HTTP, certo? Então, essencialmente, como é que funciona a captura de uma requisição HTTP? Nesse exemplo, nós temos um computador que ele está usando o Mozilla Firefox como um cliente HTTP que realiza uma requisição HTTP a um servidor web. Esse servidor web responde à requisição para o cliente. E aí percebam aqui o destaque, não é? Em que alguns pacotes dessa comunicação eles foram capturados e a gente consegue ver aqui claramente o conteúdo HTTP, conteúdo da camada da aplicação, ali marcado em azul. Quando a gente expande isso, a gente consegue ver a nível de protocolo, uma vez que HTTP ele não é um protocolo que ele funciona de forma criptografada nativamente. Então, o conteúdo está em texto plano. Quando você abre, expande o pacote que foi capturado, a gente consegue ver aí claramente a requisição que foi realizado, o conteúdo da camada de aplicação, que era o método GET, né, do HTTP 1.1 para o portal.ifrn.edu.br. Se a gente caminha um pouquinho, você vê aí a camada de transporte, em que há a porta de origem, porta de destino, né? Já que a requisição era de um navegador, um cliente HTTP, a porta de origem era uma porta alta, aleatória, e a porta de destino uma porta 80, padrão do HTTP. E aí, bem, se você expandir agora a próxima camada, descendo nas camadas do modelo OSI, a gente tem a camada de rede. E aí você vê o IP de origem, que era o IP da máquina, que montou a requisição. E aí, se a gente avança mais um pouco, não é? Adentrando nas camadas do modelo OSI, agora a gente está na camada de enlace. E você vê o seguinte, que o quadro ele estava com o endereço MAC de destino, esse aí, que é o endereço MAC do gateway da rede local. Então, faz sentido e a gente enxerga todo o processo de comunicação a partir da máquina de origem, montando uma requisição HTTP, até a máquina de destino. Mas aí bem, a gente não vai fazer, pessoal, o caminho de volta. O caminho de volta seria acontecer todo o roteamento até chegar no endereço IP de destino. O endereço IP de destino responde, e aí são esses pacotes que estão capturados aí na sequência, que são a resposta HTTP do servidor de destino para o nosso cliente HTTP, que é o navegador, não é? E a gente chega nos filtros. Vem que nos filtros a gente pode fazer filtros por protocolo, por endereços de origem, de destino, por expressões regulares, utilizando diversas desses outros filtros, né? Então a gente pode perguntar o seguinte: Wireshark, eu quero que você exiba apenas os pacotes que são de endereço de IP de origem tal e do protocolo tal, ou de endereço de destino tal e de outro protocolo. Por aí vai. Você consegue, através de lógica, colocada nesse campo de filtro, escolher dentro de todos os pacotes que foram capturados ou que estão sendo capturados naquela etapa, quais serão exibidos, não é? E aí tem uma funcionalidade interessante para vocês acharem, que é a de seguir a Stream TCP. Então você consegue ver a conversa de forma mais clara, a conversa TCP que foi realizada utilizando essa função, certo? E bem, através dessa funcionalidade da Stream TCP, você consegue filtrar rapidamente
os pacotes que fazem parte de uma conversa TCP, não é? Bom, pessoal, espero que tenha dado para enxergar um pouquinho de como é que funciona o Wireshark. A ideia não era aprofundar muito, é só mesmo ter uma noção do que é o software, para que ele é utilizado e algumas... como é que a gente começa, não é? Algumas coisas que a gente consegue fazer de início, tranquilo? Para se aprofundar, primeiro lugar vai ser o site do próprio Wireshark, tem muito material, muita documentação, excelente. E aí vocês vão baixar, instalar a ferramenta e explorar, não é? Capturam a comunicação, tentem enxergar como é que ela está funcionando, o que você espera que aconteça, se de fato o que você imaginava que aconteceria é o que está acontecendo na comunicação. Acho que é a melhor forma de começar. Tranquilo?